Olá, fala Fundão, eu sou o Thiago e eu quero te convidar aqui no Tempos a prestar atenção em elementos muito importantes, não é? Eu estava escutando o podcast Café da Manhã hoje, porque não se fala outra coisa senão a Artemis 2, não é, da NASA, que ultrapassou no dia de hoje um feito enorme, o mais distante que o ser humano chegou até então, né, e já está sendo atraído pela órbita lunar. E eu estava escutando e achei interessante porque tem tudo a ver com tempos, comigo, com o Mac, com o Chico, no sentido do projeto do nosso podcast. E eu escutei um dos entrevistados do episódio de hoje, segunda-feira, 6 de abril, que é o Yuri Castelfanti, acho que é assim que pronuncia. Ele é professor da UFMG e é professor e coordenador do curso de especialização de comunicação pública, além de ter um trabalho formidável em combate à desinformação e de promoção também ao mesmo tempo, né, do discurso científico, acadêmico da universidade. Por que eu estou gravando isso aqui? O que tem a ver com tempos? Além da história, que a gente poderia inclusive falar sobre a relevância, não é, dos projetos, da Guerra Fria, dos projetos Apollo e Artemis. Essa escolha dos nomes não é um acaso, né? Artemis ou Artemis, em romano ou em Roma é Diana, né, a deusa da caça, e a irmã gêmea de Apolo, fazendo referência ao projeto Apollo da NASA, que no contexto de John Kennedy da Guerra Fria levou o homem, Armstrong, Collins e um outro astronauta que fugiu à memória, a pisarem no espaço, especificamente na Lua, né? E isso marcou porque é um dos grandes exemplos de teoria da conspiração, né? De que o homem não teria pisado na Lua, não teria ido à Lua, que, na verdade, a bandeira tremulou. E aí eu quero pegar isso aí para falar sobre a importância de projetos como o Café da Manhã, que é um podcast jornalístico, mas também de outros perfis, outros modelos, como é o caso do Tempos, que é um projeto acadêmico e de promoção a partir da história, né? Somos três historiadores, com inclusive trajetórias distintas, né? Áreas de pesquisa diversas, mas todos nós pensamos no rigor e a partir da academia, inclusive com os nossos desafios, né? E o que eu achei interessante na fala do professor Yuri, né? Ele lembrou, inclusive, que o nome dele é uma referência, uma homenagem a Yuri Gagarin, ou Gagarin, como a gente fala aqui, aportuguesando, né? Que é o astronauta, ou como os soviéticos gostavam de falar, cosmonauta, que foi o primeiro a orbitar ali no espaço. E quando a gente para pensar, os soviéticos, inclusive, largaram à frente dos estadunidenses, dos americanos. Mas eu quero destacar isso aqui para chamar algo que ele nos lembrou mesmo, né? De como que é importante espaços como podcasts, sala de aula, educação, o papel de instituições como a NASA nas redes sociais, o quanto que isso é relevante para a promoção do conhecimento. E quando ele foi provocado pelos jornalistas sobre perguntas como se o brasileiro é mais ou menos desinformado, se é mais atraído por fake news e teorias da conspiração, ele lembrou de ferramentas muito importantes, né? E do bom trabalho que já tem sido feito por intelectuais, universidades, pesquisadores, que muitas vezes as redes sociais atraem muito aquilo que tem a ver, aquilo que é ligado à fofoca, à desinformação, mas que também os pesquisadores têm feito isso também, têm ligado as câmeras, os microfones nas suas casas, o centro de pesquisa e gerado informação. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Um outro ponto importante também que ele destacou é que o Brasil, inclusive, tem sido exemplo no sentido de combate à desinformação. Se a gente para pensar, e aí ele nos lembra sobre o judiciário, ele nos lembra sobre quando é provocado, sobre o papel da imprensa, com programas e canais discutindo se é verdade, né, se é fake, se é fato, se é verdade, se não é, se é construído. Também nos ajuda quando a gente vê ferramentas que procuram trabalhar, construir uma, digamos assim, uma elaboração na hora de receber informações, né, no famoso Zap, né, o WhatsApp, quando chega, né, inclusive aquela ideia da encaminhada com frequência, fiscalizar, checar a informação, e qualquer um de nós pode cair, né, numa fake news, mas como que a gente pode blindar cada vez mais para isso? Ele até na provocação ele disse assim, olha, para quem já foi tragado por essa onda é meio difícil, porque aí é perigoso falar, não, se em 69 a gente foi iludido sem deepfake, né, sem IA, imagina hoje é tudo fake, não é verdade, a Terra não é plana. E também nos lembrou que durante a pandemia a imprensa teve um trabalho formidável de pautar a quantidade de óbitos, de vítimas, que forçou as autoridades a se posicionar. Então, acho que me chama a atenção gravar esse episódio, né? Mais do que falar da Lua, mais do que falar da Artemis nesse vídeo, é pensar de como que é relevante trabalhos, como eu disse, o Café da Manhã, o Assunto, o Tempos, a História Pirata, que é um trabalho formidável de historiadores que a gente também acompanha e aplaude. Enfim, tem tantos projetos interessantes, né? O Parajás, que eu quis gravar esse vídeo para convidar, né, aqueles que nos seguem, né, a sempre refletir, né, sobre o papel da ciência, o papel da informação, da boa informação. Ele até lembrou que parte da sociedade vê com certa distância
enfim, os desafios diversos da academia, o que muitas vezes são chamados de, né, torre de marfim, né, que fica isolado, mas ele também lembrou que no caso de Chernobyl, por exemplo, ocorreu desinformação, não só pela União Soviética, pelo contexto da Ucrânia, mas a desinformação de que não tinha radiação, não tinha efeitos nocivos, mas aí começaram a bater animais, começaram a retirar plantações, e algo que chamou muita atenção, segundo ele, é que isso foi um dos capítulos marcantes de perceber que as informações dos cientistas, ele até chama de jaleco branco, não eram tão confiáveis assim. Mas, tirando esses momentos, de modo geral, a boa informação, a postura científica ainda tem impactado. E ele nos lembra que no Brasil, cerca de 70, 75, até mais do que isso, da população é consolidado o respeito, o respaldo naquilo que é dado como científico, né? Essa ciência, seja ela dura ou uma ciência social, aplicada, humana. E aí eu te convido a continuar acompanhando aqui no Tempos e te agradeço por participar desse papel, e nós aqui também temos participado com a Gotinha nesse papel de informar, de trazer conhecimento nas redes sociais. Grande abraço.